Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre time frame, ou tempo gráfico, ou tempo operacional, se você quiser. O que é o tempo operacional? O que é o time frame? O time frame é assim, como você sabe, o preço de um ativo na Bolsa de Valores, ele está o tempo todo variando. Né? O tempo todo, a cada segundo ele está variando. Por que ele está variando a cada segundo? Porque a cada segundo tem um monte de operadores comprando e vendendo esse ativo. E conforme eles fazem as negociações, cada negociação é feita num valor um pouquinho diferente. Então o preço nunca permanece igual. Raramente o preço permanece igual por muito tempo numa ação líquida como Petrobras, Vale, etc. Né? Então o preço está variando a cada segundo mesmo, até dentro do segundo ele está variando. Então, ao longo do tempo, ao longo de um dia, por exemplo, de negociações, você tem uma enxurrada de preços dessa ação que está variando o tempo todo. Ao longo de uma semana, uma quantidade maior ainda. Ao longo de um mês, uma quantidade maior ainda. Então, você não tem como analisar, quando você decide operar na bolsa, então o que você vai fazer? Você vai analisar os preços. Você vai falar, bom, quando que eu vou comprar, quando que eu vou vender? Tudo isso é em função do preço do ativo. Você fala, não, o preço está subindo, o preço subiu aqui, o preço reverteu, o preço mudou, o preço seguiu. Você vai analisar o preço e com base no preço é que você vai tomar a sua decisão de se você compra ou se você vende. Né? Só que, como tem uma quantidade absurda de preços, o que você tem que fazer? Você tem que limitar o seu tempo gráfico, o tempo que você vai olhar para o mercado. Você vai olhar o preço do ativo a cada segundo, você vai olhar o tempo do ativo a cada hora. Todo final de hora eu vou lá e verifico qual é o preço daquele ativo. Ou você vai olhar o preço desse ativo a cada final de dia. No final do dia eu vejo com qual preço aquele ativo fechou o dia. Ou no final da semana, eu só vou ver o preço do ativo às sextas-feiras. Ou no final do mês. Então, a quantidade de tempos gráficos que você tem é muito grande. E você tem que escolher. E você tem que saber a relação entre esses vários tempos gráficos. O que eles significam. Né? Então, como vocês já devem saber, o gráfico de um ativo ele é composto por candles. Né? Tem um vídeo aqui na nossa série que mostra isso, que fala sobre isso. Eu acho que é as bases da análise técnica, se eu não me engano. Então, o preço é composto por candle. O que é o candle? O candle é uma vela, né? A tradução é vela. Então, é uma barra que você tem. Essa barra tem um pavio em cima e um pavio embaixo, ou sombra, que a gente chama. Né? O que essa barra significa? A parte de baixo, se ela for positiva, a parte de baixo é o preço com que o mercado abriu, tá? Aquele ativo no início da abertura daquele candle, ele tinha um determinado preço. Ao longo do tempo ele subiu e a parte de cima do candle é o preço de fechamento desse candle, né? E a barra de cima e a sombra em cima e embaixo são as máximas e as mínimas que aquele preço atingiu, né? Só que esse candle, ele está diretamente atrelado ao tempo gráfico dele. Então, este gráfico que você está vendo, que tem um monte de candles, ele é um gráfico em que time frame? Em que tempo gráfico? É um gráfico diário. O time frame deste gráfico é um gráfico diário. E o que significa isso? Que cada uma daquelas barrinhas representa um dia de negociação daquele ativo. Então, se você está vendo uma barrinha branca, tá, desse tamanho, significa que o dia, e ela é de um gráfico diário, significa que o dia abriu nesse preço, fechou nesse preço. Agora, o gráfico ele não precisa ser diário, ele pode ser um gráfico, por exemplo, semanal. Então, cada uma daquelas barrinhas vai passar a significar uma semana de negociação daquele preço. Então, uma outra barrinha no gráfico semanal significa que a parte de baixo do candle é o preço de abertura da semana, na segunda-feira. A parte de cima é o preço de fechamento da semana, na sexta-feira.
Então, cada barrinha representa uma semana. Eu posso ter um gráfico mensal, cada barrinha vai representar um mês. E eu posso ter um gráfico chamado de intradiário. O que é intradiário? Ele é dentro do dia. Então, por exemplo, o gráfico de 1 hora. Cada barrinha representa 1 hora de negociação do preço. Ou seja, bolsa abriu às 10 até às 11. Então, aquela primeira barra, aqui é o preço de abertura do mercado às 10 horas da manhã e aqui é o preço de fechamento da barra às 11 horas da manhã. Porque o gráfico é horário, é um gráfico de hora. Eu posso ter um gráfico, por exemplo, de 5 minutos. Cada barrinha vai representar 5 minutos de negociação. Né? Então você tem que estar muito atento ao tempo do gráfico que você está olhando. E aí, qual que você vai escolher para usar? Vai depender da sua estratégia. Dependendo da sua estratégia, é melhor para você olhar um gráfico de hora em hora. Ou é melhor para você olhar um gráfico de semana em semana, se você for um trader de prazo mais longo. Então, e outra, esses tempos, eles também se relacionam entre si. Né? O que você não pode é olhar todos os tempos gráficos, seria uma quantidade absurda de informação e ia acabar mais te confundindo do que te ajudando. Então, cada estratégia vai ter o tempo gráfico ideal para essa estratégia. Né? Eu vou mostrar para vocês agora uns exemplos de um mesmo ativo sendo observado em vários tempos gráficos. É como se fosse uma lente mesmo. Você começa olhando de telescópio para uma coisa que está lá longe, a Lua. Aí você pode olhar a olho nu, você pode olhar de binóculo, você pode olhar de microscópio, de lupa. Né? Então a lente que você vai olhar o mercado vai te mostrar coisas bem diferentes em relação àquele mercado, apesar de ser o mesmo preço do mesmo ativo. Né? Outra coisa muito interessante em relação ao mercado é que todos esses tempos, eles se relacionam de forma fractal. Fractal é um estudo, é uma área de estudo dentro da matemática que tenta entender e verificar a relação do todo com a parte. Como que a parte e o todo se relacionam, né? Então, se você observar uma árvore, por exemplo, os galhos se ramificam. Se você pegar a folha da árvore, você vai ver que os veios daquela folha se ramificam de uma forma muito semelhante à ramificação dos galhos da árvore, né? Isso é o que se chama fractal. E o preço, quando você transita ao longo dos vários tempos gráficos, ele mantém essa estrutura fractal. Isso é muito interessante. Futuramente eu até vou fazer um vídeo sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha num ativo sendo observado em vários tempos gráficos. Bom, aqui então nós temos o gráfico da Petrobras, e é um gráfico mensal, ou seja, cada um desses candles, cada uma dessas barrinhas representa um mês inteiro de negociação. Então essa barra branca, por exemplo, significa que o preço abriu aqui, cotado nesse preço, no início do mês, aqui é o mês de maio mais ou menos, ele abriu nesse preço, no início de maio, e fechou o mês nesse preço. O mês seguinte, ele abriu aqui, desceu e fechou aqui. E assim por diante. Então, cada uma dessas barrinhas representa um mês de negociação. Vamos pegar esta barra aqui, tá? Esse mês aqui, e vamos ampliar, vamos entrar nessa barra. Vamos ver o que acontece. Aqui então nós temos o gráfico semanal da Petrobras. Tá? Aquele candle que estava anotado em vermelho, ele representa exatamente essa região aqui. Ou seja, se aqui é um gráfico semanal, nós temos 4 semanas. Então esses 4 candles aqui representam aquele único candle. Nós nos aproximamos daquele único candle e chegamos nesses 4, onde cada um desses candles representa uma semana. Agora vamos nos aproximar de um desses candles. Aqui é o gráfico diário da Petrobras. Então cada um desses candles agora representa um dia inteiro de negociações. Né? Por exemplo, este candle aqui significa que a Petrobras abriu o dia cotada nesse preço e fechou o dia cotada nesse preço. Vamos nos aproximar deste candle agora. Aquele único candle diário agora é representado por todas essas barras aqui, por todos esses candles. Esse retângulo vermelho representa um dia de negociações na bolsa, só que agora cada um desses candles representa 1 hora.
Esse retângulo vermelho aqui representa um único dia de negociações da Petrobras, mas onde nós estamos observando o mercado com o time frame de 5 minutos. Então, cada uma dessas barrinhas representa 5 minutos apenas de negociações na bolsa. Ou seja, tudo isso aqui é um dia de negociação. Bom, como vocês viram, cada tempo gráfico te passa informações diferentes, então você vai ter que escolher qual é o melhor tempo gráfico para a sua estratégia. Nos próximos vídeos, eu vou falar com vocês de cada um dos grupos de tempos gráficos que você pode escolher. E se você for um day trader, um swing trader ou um position trader, né? Como vocês viram, você pode chegar em gráficos de 1 minuto. Cada barrinha representa 1 minuto. Você pode ter gráficos até menores que 1 minuto. Né? Gráficos de 1 bilionésimo de segundo. Os robôs investidores que usam uma estratégia chamada High Frequency Trading, ou seja, trade de alta frequência, eles usam gráficos de bilionésimos de segundos. Eles fazem operações numa quantidade absurda. A quantidade é tão grande que as corretoras buscam ficar próximas dos servidores para que não haja delay no envio da ordem. Então são coisas bem avançadas que o pessoal está fazendo e que já existe técnica para ser feita, né? Isso não significa que você está competindo com os robôs, tá? Muitas vezes, quando começou essa história de robôs, o pessoal ficava muito preocupado, mas agora eu vou ter que competir com o robô, estou perdido. Não, não é verdade. Como eu falei para vocês, os tempos gráficos, eles acabam mantendo uma certa independência. Então, se você está operando num gráfico de semana, por exemplo, o que está acontecendo no gráfico diário, ou mesmo no gráfico horário, ou no gráfico de 5 minutos é irrelevante para você, né? Então, mas enfim, o importante aqui é você escolher o tempo gráfico ou os tempos gráficos que você vai utilizar na sua estratégia. Fiquem atentos aos próximos vídeos que a gente vai abordar cada uma dessas estratégias para operar no mercado em função dos tempos gráficos. Um abraço e até mais.